Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito boa noite para todo mundo. É um prazeraço estar aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente aqui tem uma gravação porque eu estou em viagem, tá? Então a gente preparou aqui para vocês uma gravação para que vocês possam assistir a aula com tranquilidade. O tema de hoje é muito importante, é a regência, tá legal? Então é o seguinte, veja só. A parte então da regência, a gente já chegou a comentar aqui com vocês em aulas anteriores. A gente chegou a falar sobre a sintaxe, né? Então, a sintaxe da oração, a gente também chegou a comentar sobre a concordância, né? Então, eu gostaria aqui de fazer aqui um balanço, digamos assim, né? Então, quando a gente fala da sintaxe, a gente vai perceber o seguinte, tem que grifar o verbo para perceber de quem o verbo fala. Ele fala do sujeito. E esse verbo, ele vai se flexionar de acordo com o seu sujeito. Aí a gente entra na aula de concordância. Então, naturalmente, né, de maneira geral, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Isso via de regra, a gente sabe aquelas regrinhas também, né? Ok, agora, o que a gente vai trabalhar aqui? Também, em referência à aula de sintaxe de oração, a gente falou o seguinte, olha, a relação do verbo com o seu complemento é uma relação de transitividade. Isto é, se o verbo exige complemento ou não, né? Ok, então, com base nisso, a gente vai perceber então que essa transitividade é a regência. Se parte essa transitividade de um verbo, temos a regência verbal. Se parte de um nome, temos a regência nominal. Tá legal? Então aqui vamos falar, né, nesta aula de hoje, a gente vai rodar esse videozinho aí para você a respeito da regência com pronomes relativos, que é o que a gente percebe que vem caindo bastante em prova, né? Então é muito importante para você saber, poxa, eu vou colocar que, a que, do que, como é que eu vou inserir aí essa preposição? A gente vai falar justamente sobre isso, tá legal? Então é natural para a gente poder chegar à regência com pronome relativo, a gente perceber se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, se é transitivo direto e indireto, se ele é um verbo intransitivo, tá legal? Se ele é um verbo de ligação. Tudo isso para que a gente possa perceber a função sintática do pronome relativo que, tá legal? Logicamente tem o que, eu posso substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais e assim por diante. Belezinha? Antes de a gente já partir aqui, eu vou pedir para você, deixe o like aí no nosso vídeo, tá legal? Então, venha comigo à tela, bora lá. Pessoal, então para a gente falar de regência, é muito importante a gente observar os pronomes relativos. Até uma dica que eu dou a você, quando você for treinar a regência, lá na filtragem que você faz no sistema de questões do QC, organiza da seguinte forma, regência e busque lá pronomes relativos. Clique também, então coloque esses dois assuntos. Porque aí ela vai filtrar tanto a parte da regência comum, que é simplesmente a regência com verbo, a regência com nome, mas também vai filtrar a regência com pronome relativo. Isso faz muita diferença. Tá legal? Então, para a gente falar de regência com pronome relativo, é importante a gente relembrar os pronomes relativos. Então, venha comigo aqui à tela, vamos entender isso. Olha só. Então, a gente tem o pronome relativo que, ele retoma coisa ou pessoa. E a gente sabe que o pronome relativo o que, a gente pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, correto? Por isso que eu já coloco aqui o que, ou o qual, a qual, os quais, as quais. Eles podem retomar coisa ou pessoa. Vejamos então, aqui na oração principal, conheci a casa. E aí nós temos que você comprou ou a qual você comprou. Ora, se o pronome relativo que ele retoma uma coisa, casa, aqui, ó, então eu posso trocá-lo também por a qual, retomando então aqui a casa. Tudo bem? E aí a gente tem a concordância, né? Olha só, então a concordância a qual você comprou. Aí o pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Tranquilo. A gente também pode ter aqui o quem. O quem é um pronome relativo que retoma pessoa. Esse pronome, ele inclusive, ele pode ser um pronome interrogativo em determinada situação. Quem é você? E esse pronome interrogativo, ele quer identificar a pessoa, quem? Por isso que quando ele é empregado como pronome relativo, ele só retoma pessoa. Tudo bem? Esta é a pessoa
De quem lhe falei ontem? Então, quem, como pronome relativo, só retoma pessoa. Está vendo? A gente tem cujo, tem um momento aqui para a gente poder falar dele. A gente diz então que ele tem uma relação de posse, porque faz subentender a preposição de. Aí, em momento oportuno, eu vou mostrar isso para você. Ele fica entre dois substantivos, olha só. Comprei o livro é a oração principal. Cujo autor adoro. Aí você vai perceber que o cujo faz subentender a preposição de. E aí, nesse caso, quando eu falo cujo, subentende preposição de mais o substantivo anterior. E ele sempre vai concordar com o substantivo posterior. A gente vai ter um momento para isso, a gente vai falar um pouquinho disso, vai ser bem importante. A gente tem algumas palavras que são empregadas como pronome relativo. Tá legal? Então nós temos onde. Onde, originalmente, ele é um advérbio interrogativo de lugar. Tá? Onde você mora? Então ele é um advérbio que transmite lugar. E ele pode ser emprestado com valor relativo, tá legal? Iniciando uma oração subordinada adjetiva, tá legal? E aí, nesse caso, esse onde só pode ocupar a função sintática de adjunta adverbial de lugar e só pode retomar lugar. Tá legal? É esta a ideia que eu quero que você observe. Olha só, este é o lugar onde eu moro. Esta é a casa onde moro. Está vendo só? Beleza. Quando? Quando pode ser um advérbio interrogativo de tempo. Quando você virá? Uma dúvida aí, beleza? É um advérbio interrogativo de tempo, mas também pode ser uma conjunção subordinativa adverbial temporal, né? E aí, nesse caso, você vai perceber que vai ter uma relação de tempo. E quando empregado no valor de pronome relativo, só pode retomar tempo. Se onde só pode retomar lugar, quando só pode retomar tempo. Eles não perceberam o momento quando o time fez o gol. Então, quando, como pronome relativo, retoma momento. Está vendo só? Ah, terror, realmente, tranquilo, belezinha. E a gente também tem como. Como ele é originalmente um advérbio interrogativo de modo. Como você está? Mas ele também pode ser empregado como um pronome relativo com valor de modo, cumprindo a função sintática de adjunta adverbial de modo. Então ele vai retomar a palavra modo, maneira, jeito. Olha só. A forma como você falou, então como retoma maneira, forma, jeito. Está vendo só? E aí, nesse caso, como ocupa a função sintática de adjunta adverbial de modo. Tá legal? Então são vocábulos que não ocupam originalmente o valor de pronome relativo, mas que são emprestados com esse valor quando iniciam oração subordinada adjetiva. Tá legal? E a gente também tem, por fim aqui, o pronome relativo quanto, retomando tudo ou todo, tá? E aí, nesse caso, as suas variações, tá? Todos, todas, por exemplo. Você deve perguntar a todos quantos estavam lá. Então, note aí, neste caso, que a gente tem aí o vocábulo quantos retomando todos, tá legal? Basicamente, isso que você vai observar aqui. Tá legal? Então, a gente percebeu aqui a identificação desses pronomes relativos. A primeira ideia nossa aqui é justamente esta, tá legal? Perceber quais são esses pronomes relativos para depois a gente entregar. É esta a nossa ideia, beleza? Bom, aí é o seguinte, moçada, o que eu quero agora, né, para a gente poder trabalhar a partir de então? A minha intenção agora é, a partir do momento que a gente entendeu, identificou, melhor dizendo, né, os pronomes relativos, a intenção agora é perceber o seguinte, vem cá, o pronome relativo, ele retoma a palavra anterior, tá legal. Mas quando o pronome relativo vai ter uma preposição antes? Quando? Então você vai notar o seguinte, o pronome relativo, diferentemente de uma conjunção, ele é um conectivo como uma conjunção também é. Mas diferentemente de uma conjunção, o pronome relativo ele ocupa uma função sintática. Tá legal? Então o que a gente vai observar é o seguinte, ele retoma a palavra anterior e ele ocupa uma função sintática. Vejamos, se ele ocupar, por exemplo, a função sintática de sujeito, ele pode ser preposicionado? Não. Se ele ocupar a função de objeto direto,
Ele será preposicionado? Normalmente não, porque a gente sabe que existe também, né? O objeto direto preposicionado e tal. Agora, se ele ocupar a função de objeto indireto, tem que ter preposição. De complemento nominal, tem que ter preposição. Então é isso que eu quero mostrar para você aqui, tá legal? Então muitas vezes em prova a gente percebe, poxa, qual preposição que vem antes desse pronome relativo? Ou será que realmente tem que ter uma preposição antes desse pronome relativo? Então venha comigo aqui à tela, vamos entender isso aqui legal? Então vamos lá, vamos observar aqui o seguinte, olha só. Entendendo as funções dos pronomes relativos. Então, o que eu fiz aqui para ficar prático, tá? Para a gente entender legal. Toda oração adjetiva ficará grifada, e aí você vai perceber que o verbo, ele tem lá o seu sujeito oculto, nós, para fazer referência a nós. Para quê? Para justamente pegar aquele verbo, qual é a transitividade dele, a partir dali a gente encontrar a função mais rapidamente, né? A gente encontrar a função do pronome relativo. Então, olha só. Esta é a casa que amamos. Então, esta é a casa é uma oração principal. Beleza? E que amamos é uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Beleza. Olha só, Terror, mas eu tenho certeza que o que amamos é uma oração subordinada adjetiva. Primeira coisa, se esse que você suspeitar de ser uma conjunção integrante, iniciando uma oração substantiva, por exemplo, o que você faz? Troca pela palavra isso. Esta é a casa isso. Tem jeito? Não, não tem, Terror. Não tem jeito. Opa, então já sei, não é uma oração substantiva. Opa, então para ser uma oração adjetiva, esse que então é um pronome relativo. Então eu posso trocar esse que por a qual, porque ele retoma a casa. Está vendo só? Então veja só, esta é a casa que amamos. Então esse que retoma a casa. Então neste caso você vai observar, veja bem, amamos tem como sujeito oculto nós. Nós amamos. Quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Esse é um verbo transitivo direto, ok? Beleza. Nós amamos o quê? Nós amamos quem? Aí você vai perceber que o quê? Ele é o objeto direto. Está vendo só? Ele ocupa a função de objeto direto. E por isso mesmo, ele não é preposicionado. Concorda comigo? Opa, legal. Como eu sei que ele é um pronome relativo, e ele retoma a palavra casa, que é feminina, então naturalmente eu troco esse que por a qual, sem problema algum. Esta é a casa que amamos, ou esta é a casa a qual amamos. Show de bola? Tranquilinho? Beleza, tranquilo. Então a gente viu aí que o pronome relativo, o que na função de objeto direto, não vai ter preposição antes. Agora vamos lá. Vamos colocar uma preposição antes aqui? Vamos aqui observar o seguinte, olha só. Esta é a casa é uma oração principal. De que gostamos? Agora veja, se o verbo amamos é transitivo direto, que quem ama, ama alguém, quem gosta, gosta de alguém. De alguma coisa é um verbo transitivo indireto. Eu gosto de você, eu gosto dela. Está vendo? Então, neste caso, é um verbo transitivo indireto. Como eu falei anteriormente, o sujeito oculto nós, ele fica aqui subentendido. Nós gostamos de quê? Nós gostamos de quem? Então, esse de que é o objeto indireto. A preposição de foi uma exigência do verbo gostamos. Está vendo? Ah, Terror, realmente, cara. Olha, se o que ele retoma a palavra casa, eu consigo então substituí-lo por a qual? Neste caso aqui, o que continua retomando a palavra casa e eu consigo trocá-lo por a qual. Só que, por ele estar precedido da preposição de, vai haver uma contração. Então vai ficar como? Esta é a casa da qual gostamos. Show de bola? Muitas vezes o que você vai perceber em prova é justamente isso. Entender a função sintática do pronome relativo. Aí fica mais prático você verificar qual é a preposição. Tá legal? Então vamos lá? Vamos continuar aqui com o pronome relativo como objeto indireto, porém eu vou mudar o verbo, tá? E a gente vai mudar também a preposição. Venha comigo à tela, olha só. Esta é a casa a que nos referimos. Em esta é a casa, nós temos aqui a oração principal, beleza? E a que nos referimos? Pode ser com que nos referimos, de que nos referimos, em que nos referimos? Vejamos. Quem é que se refere? Olha, Terror, aqui nós temos aqui o sujeito oculto nós.
Nós nos referimos, terror? Ah, sim. Então quem se refere com? Não. Quem se refere de? Não. Quem se refere a. Nós nos referimos a. Então veja que esse verbo aqui é chamado de verbo pronominal, transitivo e indireto. Esse pronome nos aqui, ele é chamado de parte integrante do verbo, tá legal? E aí, esse verbo vai exigir a preposição a. Então, essa preposição a foi uma exigência do verbo pronominal nos referimos. Tudo bem? Esta é a casa a que nos referimos. Tá legal? Ah, terror, tranquilo. Aí, você tinha falado que esse que, ele retoma a casa. Então, eu posso trocar por a qual, correto? Sim. Se tem preposição a antes e logo em seguida tem o artigo a do pronome relativo a qual, então vamos ter crase. Está vendo? Esta é a casa a que nos referimos e esta é a casa a qual nos referimos. Essas duas formas estão corretíssimas. Show de bola? Deu para você perceber então? Então a gente vai mudando a preposição diante do pronome relativo conforme a regência do verbo. Vai trocando o verbo, vai trocando o contexto e a gente tem que avaliar justamente isso. Vem cá, esse verbo aqui ele exige qual preposição? Agora vamos lá, vou pegar esse verbo pronominal nos referimos e vou trocá-lo. Olha só, ele é um verbo transitivo, correto? E agora eu vou trocá-lo por um nome, referência. Então, o que era verbo transitivo vira um nome, um substantivo abstrato transitivo. Tudo bem? E é o que você vai ver aqui, olha só. Esta é a casa a que fizemos referência. Note então aqui que o verbo fizemos, ele tem como sujeito nós, sujeito oculto nós. Nós fizemos. Quem faz, faz o quê? Então aqui fizemos é um verbo transitivo direto. Nós fizemos o quê? Referência. Veja, nós não fizemos a alguém ou a alguma coisa. Nós fizemos referência. E é a referência a alguma coisa, está vendo? Então aquilo que era complemento do verbo nos referimos, agora passa a ser o complemento do nome referência. Tudo bem? Então, este nome referência é um substantivo abstrato e ele é transitivo. Ele exige a preposição a. Tudo bem? Ah, daí da mesma forma, você vai perceber, então, aí neste caso nós temos o aqui como complemento nominal e aqui o aqui é o objeto indireto. Então, se você sabe que esse que, ele retoma a palavra casa, eu consigo substituí-lo por a qual. Então, a mais a qual, olha a crase aí, olha. Esta é a casa a qual fizemos referência. Então, tomar cuidado na hora da prova, porque às vezes a menção não alternativa e tal, ou o julgamento de alguma afirmativa, né? Às vezes fala o seguinte, olha, a preposição a foi uma exigência de fizemos. Não. Fizemos é um verbo transitivo direto e referência a um substantivo abstrato na função de objeto direto. Então, esse nome transitivo é que exigiu a preposição, por isso a complemento nominal. Beleza? Opa, tranquilo, terror. Então, entendi aí, legal. Então, o que? Na função de sujeito, objeto direto não tem preposição. Na função de objeto indireto, vai ter preposição conforme o verbo vai exigir. Se vai ser a preposição com, ou a preposição de, a preposição a, tudo depende. Depende do verbo, não é? Eu coloquei o verbo gostamos, preposição de. Eu coloquei o verbo pronominal nos referimos, preposição a. Nós trocamos nos referimos pelo substantivo abstrato referência, preposição a, diante do complemento nominal. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer, cara, para ficar uma coisa bem interessante aqui. Agora nós vamos trabalhar com o adjunto adverbial. O pronome relativo ocupando a função de adjunto adverbial. Aí você vai perceber que é necessária a preposição diante desse que, tá legal? Então vamos lá, vamos observar aqui. O primeiro que a gente vai observar aqui é o seguinte. Onde, lembra que a gente falou que onde originalmente é um advérbio interrogativo de lugar? Onde você mora, não é? Mas ele pode ser emprestado com o valor de pronome relativo, é o que nós vamos ver aqui agora. Esta é a casa onde moramos. Como nós falamos, esta é a casa é uma oração principal. Onde moramos é uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem?
Beleza, como a gente falou anteriormente, o verbo nessa oração adjetiva tem como sujeito oculto nós moramos, correto? Agora me ajuda aqui. Eu falaria para você o seguinte, nós moramos aonde? Não, nós não moramos aonde. Nós moramos onde? Concorda comigo? Exige preposição a o verbo moramos? Não. Então note que o verbo morar, ele admite a preposição em. Então morar, residir, tá legal? Estar. Então neste caso você vai observar que moramos, ele é um verbo intransitivo, ele permite a preposição em, porque quem mora, mora em algum lugar, beleza? Então ele é um verbo intransitivo, e aí nós temos o onde, como adjunta adverbial de lugar. Beleza, aí vem aquela ideia, pô, Teo, vem cá. Se onde é um pronome relativo, então eu consigo trocá-lo pelo que pronome relativo, correto? Sim, só que você tem que lembrar o seguinte, onde faz subentender a preposição em, porque ele transmite uma ideia estática de lugar, beleza? Então, nesse caso, cabe preposição em. Então, se eu troco pelo pronome relativo, eu sei então que eu posso trocar onde por em que, para manter uma ideia estática de lugar. Então, olha só, neste caso aqui, esta é a casa onde moramos, ou esta é a casa em que moramos. Está vendo só? Então, eu consigo trocar onde por em que, sem problema algum. Tá legal? O onde, logicamente, como pronome relativo, eu consigo trocá-lo por em que, sem problema nenhum. Tá legal? Beleza, e aí você vai observar onde e em que ocupam a função sintática de adjunta adverbial de lugar. Tá legal? Só pode ocupar esse valor adjunta adverbial de lugar, porque moramos é um verbo intransitivo que admite a ideia de lugar, né? A ideia estática de lugar. Tudo bem. Ô, Teo, mas vem cá, você não tinha falado que esse que, como ele retoma a casa, pode trocar por a qual? Em todos esses aqui você vai mostrando pra gente? Sim. Aí você vai notar a mesma coisa. Esse que aqui, ele não retoma a palavra casa? Sim. Então, neste caso aqui, eu posso trocar esse que por a qual, beleza? Como ele é precedido da preposição em, a gente vai ter uma contração aqui. Em mais a vai dar o quê? Na qual. Vai ficar assim. Então, olha só, as três formas que você pode ter aqui, então. Esta é a casa onde moramos, esta é a casa em que moramos, esta é a casa na qual moramos. Todos eles ocupando a função sintática de adjunto adverbial de lugar. A ideia estática de lugar. Beleza? Então, quem mora, mora em algum lugar. Quem reside, reside em algum lugar. Quem está, está em algum lugar. Quem permanece, fisicamente, permanece em algum lugar. Está vendo só? Então, essa é a ideia dos verbos que permitem a preposição em. Teô, esses verbos permitem a preposição a? Não, porque eles não estão numa ideia de deslocamento. E é o que eu vou mostrar para você aqui agora. Aí, você pega o verbo vamos, o verbo ir, o verbo chegar, tá? Então, o verbo deslocar-se. Então, olha só, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, você vai notar que esses verbos, eles estão intransitivos e eles exigem a preposição que transmite uma ideia de deslocamento a um destino. Ah, sim, Terror. Então, você vai perceber aqui que quem é o sujeito de vamos? Sujeito oculto nós, assim como a gente viu nos verbos anteriores, correto? E vamos aqui, ele é um verbo intransitivo. Ele é um verbo intransitivo, mas exige o lugar precedido da preposição a. Por isso que é correto falarmos, esta é a casa aonde vamos. Então, até mesmo quando você emprega o onde como pronome interrogativo, onde vamos? Não. Aonde vamos? Concorda comigo? É a mesma ideia, tá legal? Então, neste caso, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Esta é a cidade ou esta é a casa aonde vamos. Esta é a casa aonde chegamos, tá legal? Chegamos a uma casa. Então, neste caso, você sabe que o onde, lembra que a gente conseguiu trocar por em que? Porque transmite uma ideia estática de lugar? Preposição em. Agora, com vamos, a gente sabe, tem preposição a aí antes do onde. Concorda comigo? Então, neste caso, em vez de você trocar, como você fez lá, onde por em que, você vai trocar aonde por
a que. Está vendo? Olha, esta é a casa a que vamos. E você sabe muito bem que como o que retoma a casa, como aconteceu aqui, você vai repetir esse que, né, com o a qual, correto? Como já tem aqui a preposição a, então vai ter o quê? A crase. Está vendo? Esta é a casa aonde vamos, esta é a casa a que vamos, esta é a casa a qual vamos, com crase. Está vendo? Terror, beleza. Então a gente vai ganhando volume. Vamos mudar aqui então agora a preposição. Vamos lá. Vamos pegar agora o verbo vir. Rapaz, ele vem de algum lugar. Ele se origina de algum lugar. Ele procede de algum lugar. Então, neste caso aqui, o verbo vir, ele exige a preposição de, que marca uma ideia de lugar de origem. Concorda comigo? Terror. Então, olha só. Esta é a casa donde viemos. Está vendo? Rapaz, é mesmo. Então, viemos. Ele transmite uma ideia de deslocamento. Então, e olha só, não é um deslocamento a um destino, é um deslocamento em relação a uma origem. Está vendo? Com preposição de. Então, ele exige preposição de. Esta é a casa donde viemos. Então, o sujeito oculto nós, ele é um verbo intransitivo e exige preposição de. Está vendo aí? Terror. Realmente, cara, isso mesmo. Então, se a gente sabe que onde gera em que, aonde já mudou a preposição, então gera a que, e o donde, se tem preposição de, só pode gerar o quê? De que. Esta é a casa de onde viemos, esta é a casa de que viemos. E assim como o que retoma a casa, virou contraído com a preposição em, ficou na qual, a mesma coisa acontecendo aqui. Então, se o que retoma a casa, eu posso colocar a qual, vai contrair com a preposição de, vai ficar como? Esta é a casa da qual viemos. Concorda comigo? Esta é a casa da qual viemos, não é? Beleza, terror. Tranquilo, dá para entender legal assim, percebendo os valores sintáticos dos pronomes relativos, quando vai ter preposição, dependendo sempre do verbo, dependendo sempre do verbo, às vezes do nome, quando ocupa a função de complemento nominal, mas a gente percebe isso com o verbo, sim. Vamos colocar outra preposição aqui, gerando aqui com o verbo passamos. Passamos também, ele é um verbo que transmite uma ideia de deslocamento. Só que é uma ideia de deslocamento por algum lugar, correto? Então ele exige a preposição por. Olha só, esta é a casa por onde passamos. Terror, quem é que passa? Sujeito oculto, nós passamos. E ele é um verbo intransitivo. E transmite ideia de deslocamento e exige a preposição por. Terror, então esta é a casa por onde passamos. Sim. Aí você vai perceber o seguinte, por onde é um adjunto adverbial de lugar, correto? Tranquilinho. Aí você tinha visto o seguinte, olha, terror, quando é onde, eu sei que vai dar em que. Quando é aonde, eu sei que vai dar a que. Quando é donde, eu sei que vai dar de que. E quando der por onde, vai dar por quê. Separado e sem acento. Então eu tenho a preposição por e o pronome relativo que. Eu tinha por onde, passou a ser o quê? Por quê. Separado e sem acento. Tanto assim que quando a gente estuda o uso dos porquês, na aula de ortografia, né? A gente estuda o uso dos porquês e tal, a gente mostra, olha, o porquê separado e sem acento, você consegue trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por que isso? Porque aí você sabe que esse que retoma casa, então você consegue substituí-lo por a qual, e aí você tem a preposição por. Então, por mais a qual, vai haver a contração de por com o artigo a desse pronome relativo. Está vendo? Vai gerar o que então? Pela. Ficando assim então. Esta é a casa por onde passamos. Esta é a casa por que passamos. Esta é a casa pela qual passamos. Então, a gente observou aqui, né, esse emprego, esse valor do pronome relativo. Tá legal? Isso é muito importante. E aí eu queria chamar a atenção para um detalhe, tá, que a gente vê muito em prova. Muitas vezes, quando se pede lá para você atentar no valor do onde, tome muito cuidado. Ele tem que retomar lugar.
tem que retomar lugar. Olha só, essa é uma frase que caiu em concurso público e a gente coloca para você. Isso ocorreu em 11 de setembro de 2001, onde o terrorismo assustou o mundo. Veja, onde o terrorismo assustou o mundo, o terror? Ó, 11 de setembro não é lugar. Em Nova York é o lugar, nos Estados Unidos é o lugar, em Manhattan é o lugar, concorda comigo? Então, onde aqui não está correto. Então você vai notar aqui neste caso que não está correto o emprego desse onde e eu tenho que trocá-lo. Se ele retoma, se o pronome relativo retoma a tempo, tem que ser o quê? Isso ocorreu em 11 de setembro, quando o terrorismo assustou o mundo. Ou isso ocorreu em 11 de setembro, em que o terrorismo assustou o mundo. Tudo bem? Isso aqui é muito importante, a gente tem visto muito nas provas, tá legal? Então é muito importante você ficar sempre ligado, belezinha? E pessoal, é o seguinte, sobre esse uso aí, né, do em que, do onde, as bancas exploram muito isso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em provas, quando você percebe lá, tem alguma questão, às vezes pede reescrita, ou às vezes só pede mesmo para você marcar a alternativa que esteja correta. Então quando você percebe assim, a palavra onde, fica ligado. Normalmente tem alguma pegadinha, tá legal? Então sempre lembrando, o onde ele retoma um lugar, tá legal? Ele vai retomar um lugar. E aí você vai perceber se onde tem que cumprir a função sintática de adjunta adverbial de lugar. E aí eu posso trocar esse onde por em que. Tá legal? E aí, esse em que, como eu posso substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais, eu posso ter no qual, na qual, nos quais, nas quais. Então, muito cuidado com esse onde, tá legal? Aí na sua prova. A gente agora vai bater um papinho, vai falar um pouco sobre o pronome cujo, tá? Então esse pronome relativo cujo também é outro que tem dado bastante problema, tá? Então a gente às vezes vai fazer uma redação, vai escrever um texto e tal, a gente vai empregar o cujo, toma cuidado. Normalmente a gente erra. E normalmente quando a prova coloca o cujo para você verificar ali de maneira geral se está correta a frase de acordo com a norma culta, você vai perceber, se tiver cujo, tem alguma pegadinha aí. E aí, quando que eu vou empregar o de cujo, a cujo? Será que o cujo ele vai concordar com o substantivo posterior? Será que pode haver o cujo o, cuja a e assim por diante? Cujo aquele? Será que depois do cujo pode ter verbo? Pois é. Então, venha comigo à tela, vamos trabalhar aqui então o emprego do cujo. Bora lá. Emprego do cujo. Opa, emprego. Deixa eu fazer de novo, né? Vamos fazer bonitinho, né, Teo? Por favor, né? Vamos lá. Emprego de cujo. Então, pronome relativo cujo. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar para você aqui primeiro um esqueminha. E a partir desse esquema, a gente insere uma oração. E aí a gente agora então entende como uma atividade. Beleza? Aí a gente consegue exemplificar melhor. Então vamos lá no seco. Vamos primeiro observar somente a estrutura com o pronome relativo cujo. Tá legal? Que é o seguinte, olha, sempre que você observar a palavra cujo, ela será então um pronome relativo. Ela deverá ficar entre dois substantivos. Pode ocorrer uma preposição antes do cujo? Pode, mas isso vai depender da função sintática que a gente vai ver agora. Tá legal? Outro detalhe também importante é o seguinte: quando você falar cujo, você vai subentender, como ele é pronome relativo, você vai subentender a preposição de e o substantivo anterior. Lembra que o pronome relativo ele retoma a palavra anterior? Não é isso? Qual a diferença de todos os pronomes relativos para o pronome relativo cujo? Normalmente, o que você vai perceber? O pronome relativo retoma a palavra anterior. O pronome relativo cujo, ele primeiro faz subentender a preposição de antes dessa palavra anterior, dessa palavra que ele retoma. Tá legal? É esta a ideia, isso é que é importante observar. Tá legal? Então, quando você lê cujo, você subentende preposição de mais substantivo anterior. Um detalhe muito importante é que cujo mais o substantivo posterior ocupam uma função sintática. Tá legal? E aí é muito importante que nessa função sintática
O núcleo é o substantivo. Por isso que cujo vai concordar com o substantivo posterior. Vai ocupar uma função de adjunta de nominal. Ele vai ocupar a função, tá, de adjunta de nominal e aí ele vai concordar com o substantivo posterior. Então você fala cujos pais, cujas mães, cujo pai, cuja mãe, tá legal? Beleza. Ô, Teodoro, essa lacuna que está aqui é para você perceber o seguinte: vai ter preposição ou não antes do cujo? Não pode ter preposição depois do cujo, não pode ter verbo depois do cujo, não pode ter artigo depois do cujo, tá legal? Então o que você tem que perceber é o seguinte: ele fica entre dois substantivos, podendo ter uma preposição aqui. Mas vamos lá. Quando haverá essa preposição aí? Cara, haverá essa preposição, tendo em vista que, já que cujo mais substantivo posterior ocupam uma função sintática, se eles dois ocuparem uma função sintática de sujeito, os dois juntos ocuparem uma função sintática de sujeito, o substantivo será o núcleo e cujo será o adjunto de nominal. O sujeito é preposicionado? Não. Então, cujo mais substantivo não vai ter preposição antes. Ah, Teo, realmente. Vem cá. E se os dois ocuparem a função de objeto direto? Vamos lá. O cujo será adjunto de nominal do núcleo, que é o substantivo posterior. Eles vão ser precedidos de preposição? Não. Porque normalmente o objeto direto não é preposicionado, não tem preposição. A não ser por uma questão estilística e tudo mais que a gente vê na aula de sintaxe de oração. Mas, via de regra, não tem preposição antes do objeto direto. Correto? Ah, sim, Terror. Realmente, cara. Vamos lá. E se de repente cujo mais substantivo ocuparem a função de objeto indireto? Tem que ter preposição. De complemento nominal? Tem que ter preposição. De adjunta adverbial? Tem que ter preposição. E é isso que eu vou mostrar para você aqui agora. É assim que a gente vai trabalhar agora. A gente vai agora observar com um exemplo. Primeiro, a gente percebeu a estrutura. A partir dessa estrutura, eu fiquei na dúvida nesse exemplo aqui. Volta um pouquinho no vídeo, analise o que a gente falou sobre essa estrutura. Tá legal? Agora a gente exemplifica para ficar tudo claro para a gente. Lembra que a gente comentou que cujo mais substantivo posterior ocupam uma função sintática. Se os dois ocupam uma função sintática de sujeito, vai ter preposição aqui? Não, Teor. Por quê? Sujeito não é preposicionado. Então vamos lá, vamos entender isso aqui legal. A gente então sabe que o cujo é o pronome relativo, e eu sublinhei para você aqui a oração subordinada adjetiva. Tá legal? Ela é adjetiva restritiva porque não é separada por vírgulas. Tá legal? Quando a gente fala cujo, a gente subentende a preposição de mais o substantivo anterior. Ah, Terror, então significa que cujo é a mesma coisa de do filme. Exatamente isso. Cujo é igual a do filme. Exatamente isso. Ah, Terror, legal. Então a diferença, Terror, do pronome relativo cujo para os demais pronomes relativos é que os demais pronomes relativos retomam a palavra anterior. Isso. E o pronome relativo cujo, ele retoma a palavra anterior precedida de preposição de. Ah, rapaz, é mesmo. Então, cujo é igual do filme. Tudo bem. Então, quando eu leio cujo artista, eu vou entender o artista do filme. Concorda comigo? Ah, rapaz, é mesmo. Tranquilo. Vamos limpar aqui. Então, vamos a essa oração adjetiva aqui. Vamos, então, analisar sintaticamente se cabe o valor de sujeito para cujo artista. Eu coloquei aqui para você. Aqui você vai notar o seguinte, olha, foi premiado é uma locução verbal da voz passiva. Foi premiado se refere a quem? Ao artista. O artista foi premiado. Ah, rapaz, é mesmo, o artista foi premiado. Então, se eu tenho locução verbal da voz passiva, sujeito paciente, cujo artista. Ah, rapaz, é legal isso aí, gostei. Então, significa, Terror, o seguinte, olha, o cujo faz subentender a preposição de mais o substantivo anterior, correto? Sim. Então, como eu vou ler essa oração aqui? Vamos lá. Vamos pegar esse sujeito aqui? Vamos. Eu sei, então, que artista é o núcleo, correto? Vamos reescrever essa oração aqui? Vamos. Então, me ajuda aqui, ó. Vou colocar um artigo antes, ó. O artista... Peguei aqui, ó. O artista do filme... O artista do filme.
Concorda comigo? Ah, terror. Então quer dizer o seguinte, cara, você pegou o cujo artista aqui, ó, que é o sujeito, e você desmembrou agora. O artista do filme é o sujeito. Ah, rapaz, é mesmo. Foi premiado. Aqui, ó, vou colocar aqui a locução verbal da voz passiva, foi premiado. É mesmo, cara, realmente. Então, cujo artista é a mesma coisa do artista do filme. Ah, rapaz, é mesmo. Relembrando, então nesse caso, cujo artista, eu tenho artista, que é o substantivo posterior, na função de núcleo desse termo, e cujo ocupa a função sintática de adjunta de nominal e concorda com ele. Cujo artista. Tudo bem? Show de bola. Então eu falo que o artista do filme foi premiado. O artista do filme foi premiado. Tudo bem? Por isso nós notamos que antes do sujeito não há preposição. Estamos estudando pronome relativo juntamente com a regência, porque a gente sabe, olha, cujo artista aí não vai admitir preposição não, terror. E aí o que eu coloquei aqui em cima, você vai analisar aqui também comigo. Tudo bem? Então, observe isso com calma, com cautela. Qualquer dúvida que você tenha, volte um pouquinho no vídeo para você entender isso melhor e tal. Tá legal? Show de bola. Então, terror, a gente viu aqui como sujeito, né, o cujo artista. Cara, eu queria ver como objeto direto. Pode ser? Pode. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Qual é a oração principal? O filme não fez sucesso. E aí a gente já viu, né? Que cujo ou cuja mais substantivo posterior ocupa uma função sintática. No caso aqui eu falei que é objeto direto, mas vamos analisar se realmente é. Né? Beleza, então eu tenho aqui, ó, oração principal, o filme não fez sucesso, tá legal? Quando eu falo cuja, eu subentendo a preposição de mais o substantivo anterior, isto é, do filme, tá legal? Teor, então agora vamos pegar aqui somente a oração adjetiva, que está aqui, ó. Aqui nós temos o sujeito oculto eu li. Vamos colocar aqui, ó. Eu li, terror. Exatamente isso, eu li. Ok. Ou vem cá, mas o que eu li? Olha, eu li, e aí você vai perceber aqui, esse objeto, esse verbo ler aqui é transitivo direto. Quem é o núcleo desse objeto direto? Sinopse, que é o substantivo posterior. Ah, sim, terror. Então, olha só, eu li a sinopse, não é? Sim. Mas vem cá, você leu a sinopse do filme. Ah, rapaz, é mesmo, eu li a sinopse do filme. Então veja, sujeito, o sujeito aqui determinado eu, né? Literal eu, aqui ele está só subentendido. Ele é um verbo transitivo direto, li, e a sinopse do filme é o objeto direto, cujo núcleo é sinopse, aqui está. Adjunta de nominal do filme, é o cuja que está aqui, ó, que faz subentender do filme, ó, do filme. Belezinha? Terror. Com isso, terror, eu tenho certeza que não há preposição antes, não é? Porque ele ocupa a função de objeto direto. Beleza, eu reproduzi o que eu escrevi aqui em cima, eu reproduzi para você aqui. Para ficar bem didático, você entender numa boa, não ter dificuldade aqui. Tá legal? Beleza, Teo. Entendi o cujo, né? Não tem preposição antes, porque cujo mais substantivo posterior, cujo suas variações, né? Cuja, cujas, cujos, mais substantivo posterior, não vai ter preposição antes, porque os dois, quando ocupam a função de sujeito ou objeto direto, não é? Sim, vem cá, Teo, vem cá. E se de repente eles ocuparem a função de objeto indireto? Vamos a um caso. Aí é só você raciocinar o seguinte, cara. Vai ocupar a função de objeto indireto? Olha só, nessa análise que a gente fez com o objeto direto, você tinha um verbo transitivo direto. Então troca esse verbo transitivo direto e coloca agora um verbo transitivo indireto. Ele vai reger a preposição que vai ficar antes do cujo. Tudo bem? É isso que a gente vai mostrar para você aqui agora. Olha só. Antes eu falei que eu li a sinopse do filme. Agora eu não gostei. Terror, realmente, hein? Então tem oração principal. O filme não fez sucesso. Aí, na oração adjetiva, você vai ter o quê? Vamos lá. Vamos de novo analisar cada um, tá legal? O que nós falamos então? Que quando eu falo cuja, eu subentendo a preposição de mais substantivo anterior. Tudo bem? Então esta é a ideia, tá legal? Show de bola! Aí você vai notar o seguinte, o cujo mais substantivo posterior ocupa uma função sintática.
está ocupando a função sintática de objeto indireto. Sinopse, que é o substantivo posterior, ocupa a função sintática de núcleo. Núcleo desse termo, núcleo do objeto indireto. E aí tem a preposição de aqui, cara. Quem é que exige essa preposição de? Vamos lá. Vamos analisar dentro da oração aqui. Quem é que não gosta? Sujeito oculto, eu. Antes era o verbo ler, transitivo direto. Agora é o verbo gostei, transitivo e indireto. Então, ó, quem gosta, gosta de. Aí você vai perceber, cara, eu tenho aqui sujeito e tenho o verbo transitivo indireto, que rege a preposição de. Olha onde a preposição de vai estar. Aí você vai perceber, opa, realmente, cara, aí nós temos de cuja sinopse ocupando a função sintática de objeto indireto. Ah, terror, eu quero que você escreva em cima aí só para ficar mais prático. Vamos lá. Então vamos lá, vou pegar aqui, ó, o sujeito oculto, vou colocar ele aqui literal, tá? Ó. Eu não gostei. Tá aí, ó. Aí você sabe, ó, eu, sujeito, gostei, verbo transitivo indireto. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o objeto indireto. Quem gosta, gosta de. Então eu pego a preposição de, que inicia o objeto indireto. Eu não gostei da. Aí nesse caso eu pego o núcleo, sinopse. E na sequência eu coloco o quê? Eu coloco a adjunta de nominal, que o cuja cumpre a função de adjunta de nominal. Da sinopse do filme. Não gostei da sinopse do filme. Antes era o seguinte, eu não li a sinopse do filme. Agora eu não gostei da sinopse do filme. Está vendo só? Ah, terror, realmente, cara. Então olha só, a preposição de está aqui, diante do objeto indireto. Sinopse, tá aqui o objeto indireto aqui, ó. Sinopse é o núcleo, está aqui. Do filme, que é um adjunto de nominal, está aqui, que é o cuja, que é o adjunto de nominal. Está vendo? Então vou reproduzir isso daqui abaixo para ficar mais fácil. Ó. Não gostei da sinopse do filme. Aí você vai analisar, rapaz, olha só, o núcleo do objeto indireto está aqui. A preposição de exigida pelo verbo gostar está aqui, assim como está aqui, ó. Ela exigiu essa preposição de aqui, ó, certinho. Aí, Teô, vem cá. O cuja significa do filme, não é? Sim, isso aqui, ó, do filme. Locução adjetiva, função de adjunta de nominal. Tudo bem? Tranquilinho? Show de bola. A gente tem que entender isso, cara. Porque eu vejo muitas vezes a pessoa decorando. E aí é um problema. A gente tem que entender essa dinâmica. Tá legal? Show de bola. Terror, você colocou aí objeto direto, sujeito, colocou objeto indireto. Eu quero ver agora com complemento nominal. Simples. A gente tinha aqui um verbo exigindo preposição, um verbo transitivo, exigindo preposição. Agora vamos colocar um nome, um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou até mesmo um advérbio, que exige a preposição, correto? E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá, como complemento nominal aqui, ó. Então a gente pegou referência, tá? A gente até usou aí o substantivo abstrato referência anteriormente, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui então, olha, oração principal. O filme não fez sucesso. Tudo bem? Beleza, agora vamos pegar aqui dentro da oração adjetiva. Então, quem é que fez alguma coisa? Sujeito oculto, eu. Quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto. Faz o que, terror? Referência. Ah, terror, tranquilo. Então, olha, eu fiz referência. Mas, cara, é referência. Mas referência a quê? Está vendo só? Então, é um substantivo abstrato referência que exige preposição a. Ah, sim, terror. Então, vou escrever aqui em cima, ó. Eu fiz referência. Não é? Sim, está aqui, ó. Eu, sujeito, fiz, verbo transitivo direto, referência, objeto direto. Sim, tranquilo. Aí o nome referência, ele exige a preposição a. Então, vem cá, é referência a quem? Ah, sim. E aí você vai perceber aqui que há um complemento nominal, porque referência exigiu essa preposição a aqui, ó. Quem é o núcleo desse complemento nominal? Sinopse. Correto? Ah, sim, terror. Então ele é um núcleo, não é? Sim, tranquilo. E vem cá, terror, é sinopse de quê? Aí você vai perceber que o cuja ocupa a função sintática de adjunta de nominal e aí vai subentender a preposição de com o substantivo anterior. Ah, sim, terror. Então eu fiz referência a
sinopse do filme, não é? Exatamente isso. A sinopse do filme é um complemento nominal. E quem exigiu a preposição a foi referência. Neste caso aqui, como sinopse ela é precedida de artigo a, então a gente tem crase. Tudo bem? Ah, sim. E aí você vai ver. Ah, Teo, mas então, por que não tem aqui ó, o artigo a aqui, depois, entre cuja e sinopse? Deveria ter. Cuja a sinopse. Não pode. O cuja, ele inibe a presença de artigo posterior. Cujo o pai, cuja a mãe, cuja a sinopse. Não pode. Porque cujo fica entre dois substantivos. Então, entre ele e o substantivo posterior, não pode haver artigo, pronome, verbo. Cuidado, tá legal? Então tem que ser cuja sinopse, tá legal? Então, deu para a gente perceber aqui, o que eu escrevi aqui para você, vai ficar aqui abaixo, ó. Vai ficar certinho nessa estrutura aí, para você rever numa boa. Então, quem exigiu a preposição a foi referência. Aqui você também vai anotar isso. Aterrou, beleza. Você mostrou o pronome lativo cujo mais substantivo na função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Agora eu quero ver como adjunto adverbial. Bora lá, vamos analisar aqui. Aqui está como adjunto adverbial agora. Temos então aqui a oração principal. Estive ontem na praça. Tudo bem? Estive ontem na praça. Essa é a oração principal. Oração subordinada adjetiva, aqui está. Aí a gente vai analisar o seguinte, olha só. Vamos dentro dessa oração aqui analisar, tá? Foi montado é uma locução verbal da voz passiva. Algo foi montado por alguém. Então, algo foi montado, o que foi montado? Um grande circo. Isso aqui é um sujeito paciente, correto? Um grande circo, vou colocar aqui pra gente, olha. Um grande circo foi montado. Tá legal? Um grande circo foi montado. Aí eu tenho o adjunto adverbial, porque se algo foi montado em algum lugar. Então, onde ele foi montado? Então vamos lá. Aqui eu tenho, ó, foi montado, eu tenho uma ideia estática de lugar. Olha a preposição em aí, ó. Ele foi montado em algum lugar. Tá legal? Ah, sim, Terror, tranquilo. Então eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Você vai perceber que ele tem preposição, sim, natural. O núcleo dele é o substantivo centro, aqui está. E cujo é um adjunto de nominal, vai concordar com ele, cujo centro. Tudo bem? Ah, sim, Terror. Então, nesse caso, em mais o substantivo centro, né? Nesse caso aqui, ele é precedido de artigo o, tá? Então, um grande circo foi montado no centro. Ô, Terror, mas não tem que ser então em cujo o centro, lembra que a gente falou? Ah, você não falou que centro tem artigo antes? Mas aqui ele não aparece, porque quem é que inibe esse artigo antes de centro? O pronome relativo cujo. Eu não posso falar cujo o centro, tudo bem? Ah, sim, eu entendi. E aí, quando eu falo cujo, eu subentendo a preposição de. Está vendo? A preposição de mais o substantivo anterior. Um grande circo foi montado no centro da praça. Beleza? Então vamos lá. Retomando. Um grande circo ocupa a função de sujeito paciente. Aqui está. Foi montado é uma locução verbal da voz passiva. Aqui está. E em cujo centro é a mesma coisa de no centro da praça. Aqui nós temos o adjunto adverbial de lugar. E o que eu escrevi aqui está aqui para você analisar com calma, com tranquilidade, perceber isso comigo numa boa. Tá legal? Então veja, centro, aqui nesse adjunto adverbial em cujo centro é o núcleo. Aqui está. Esse adjunto adverbial, ele é precedido da preposição estática de lugar em. Aqui está. Você vai perceber que cujo, ele é adjunto de nominal. Está aqui, adjunto de nominal. Ele faz subentender a preposição de e o substantivo anterior, da praça. Aqui está, da praça. Tudo bem? É esta a ideia que a gente quer mostrar para você.
Bom, pessoal, então com isso a gente verificou aqui também o emprego do cujo, né? Então, só para a gente tomar aqui, né, em resumo, aquilo que a gente viu anteriormente. Perceber, então, que pronome relativo, eu posso ter, então, o pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais. A gente também pode ter o pronome relativo, o cujo, como a gente viu agora aí, né? A gente também vai perceber que onde pode ser pronome relativo, né? O onde, ele é naturalmente um advérbio, tá? Onde você está? Um advérbio interrogativo de lugar. Mas ele pode ser emprestado com valor de pronome relativo. Assim como o advérbio interrogativo como. Como você está? Ele é um advérbio interrogativo de modo. E ele pode ser emprestado com valor de pronome relativo. Assim também o advérbio quando, que é um advérbio interrogativo de tempo. Quando você virá aqui? Então, o quando ele é um advérbio, originalmente, um advérbio interrogativo de tempo. Ele pode ser emprestado com valor de pronome relativo. Logicamente, se eu tenho onde emprestado com valor de pronome relativo, esse pronome relativo só pode ocupar a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Como? Ele é um advérbio interrogativo de modo. Quando emprestado com valor de pronome relativo, ele será um pronome relativo na função sintática de adjunto adverbial de modo. Quando? Adjunto adverbial de tempo, ok? Então, sempre tomar cuidado com isso. E retomando a parte, então, do pronome cujo, sempre lembrando que como ele expressa o valor de posse, isso é, faz subentender a preposição de, e ele está relacionado com o núcleo, ele vai cumprir uma função sintática de adjunta de nominal, porque ele vai concordar com o seu núcleo. Então, por isso que ele vai ocupar essa função sintática de adjunta de nominal e vai se flexionar de acordo com o substantivo posterior. E aí, lembrando, antes dele pode haver preposição, desde que o verbo ou o nome exija, tá legal? Por isso que a gente observou aí o de cujo, a cujo e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Seguinte, então, como a gente refrisou, né, para vocês ali no início e também no meio do vídeo, a gente então fez essa gravação aqui para você, tá? Eu estou em viagem neste momento, mas para não deixar de cumprir aqui com vocês, né, este horário nosso, sempre trabalhando com vocês a língua portuguesa focada no seu concurso, tá? Estou na área militar, então a gente explorou aqui então a parte da regência. Vamos lá, se você gostou do vídeo, deixe logo o seu like aí, tá legal? Meus amigos, um grande abraço, valeu e até a próxima aula. Até mais!